Cansado de se sabotar? Treine sua mente com esta disciplina estoica. E se o maior inimigo da sua vida estiver sentado dentro da sua mente e você nunca percebeu? Há um momento da vida em que a pessoa começa a desconfiar que o problema não é o mundo, não são as pessoas, não é o destino, nem a falta de oportunidade. É a própria mente, não porque ela seja fraca, mas porque foi deixada solta demais, acumulando hábitos, impulsos e interpretações que ninguém nunca ensinou a examinar. A autossabotagem nasce desse abandono interior. Não é um trauma escondido, não é um defeito de personalidade, é a ausência de método. Quando você vive sem estrutura mental, pensamentos aleatórios se comportam como ordens, sentimentos momentâneos viram verdades absolutas e impulsos se transformam em decisões. Você começa a reagir à vida como alguém que perdeu o comando do próprio volante. A mente indisciplinada age como um sistema que nunca passou por manutenção. Carrega interpretações distorcidas, conclusões precipitadas, crenças herdadas, medos antigos e desejos que não representam mais quem você é. E quanto mais você tenta controlar o mundo ao redor, mais percebe que é dentro de você que as engrenagens falham. O choque vem quando você percebe que nunca aprendeu a pensar de forma consciente. Você pensou a vida inteira, mas nunca organizou o processo de pensar. Nunca questionou a origem dos seus impulsos. Nunca examinou se suas decisões nascem de clareza ou de condicionamento. O estoicismo e o método cartesiano entram aqui como dois instrumentos complementares. Um oferece direção emocional, o outro oferece precisão racional. O estoicismo ensina a separar o que depende de você daquilo que não depende. Descartes ensina a suspender o julgamento e observar com lucidez. Quando esses dois pilares se unem, surge a disciplina capaz de desmontar a autossabotagem pela raiz. Não com frases motivacionais, mas com análise honesta, organização interior e treino diário. A proposta deste vídeo não é convencer você de que sua mente está quebrada. É mostrar que ela pode ser treinada. O caos interno não é destino. A impulsividade não é identidade, a ansiedade não é sentença. Existem técnicas claras, práticas, objetivas, que permitem reconquistar o espaço dentro da própria consciência. O que você verá aqui não é uma filosofia de contemplação, mas um caminho de ação. Você aprenderá a reconhecer pensamentos que não servem, neutralizar impulsos que drenam sua energia e assumir o comando daquilo que sempre foi seu, mas que por anos ficou abandonado. O choque necessário é perceber que você não precisa lutar contra si mesmo. Precisa aprender a se organizar por dentro. É isso que começa agora. O inventário secreto da mente indócil. Quanto da sua vida é guiado por pensamentos que você nunca examinou? Existe uma etapa silenciosa que poucos têm coragem de enfrentar. Olhar para dentro sem filtros. A maior parte das pessoas vive reagindo a pensamentos como se fossem comandos inevitáveis. O que passa na mente é tratado como verdade e não como hipótese. Esse é o erro que sustenta a autossabotagem. Antes de qualquer mudança real, você precisa construir um inventário racional da própria mente. Isso significa observar seus pensamentos não como narrativas pessoais, mas como dados brutos, quase como um fenômeno que você registra antes de interpretar. É simples, porém profundo. Você precisa aprender a ver antes de julgar. Epiteto dizia que a primeira liberdade humana é decidir como interpretar os eventos. Antes disso, nada pode ser controlado. Descartes ensinava a suspender o julgamento até que a mente estivesse clara o suficiente para enxergar com precisão. Quando você une essas duas perspectivas, nasce a habilidade que desmonta a maior parte dos seus padrões destrutivos. Um pensamento não é uma ordem. Uma emoção não é um destino. Um impulso não é uma identidade.
O inventário mental é o exercício que separa você daquilo que passa pela sua consciência. O processo começa reconhecendo que sua mente funciona em camadas. A superfície é rápida, impulsiva, emocional. O fundo é lento, analítico, consciente. Quando você vive na superfície, qualquer sensação imediata governa sua conduta. É nela que a autossabotagem prospera. Mas quando você desce para o fundo, começa a registrar o que realmente acontece com lucidez. Esse registro não é julgamento, não é análise emocional, é apenas observação. Você nota o pensamento, identifica seu tom, percebe sua origem aproximada e marca seu efeito na sua atenção. Isso cria uma distância interna que transforma ruído em informação. A mente indócil tenta fugir desse processo. Ela prefere agir antes de pensar, reagir antes de perceber, concluir antes de examinar. É por isso que o inventário racional parece desconfortável no início. Você não está acostumado a ver sua própria mente funcionando. Está acostumado a ser arrastado por ela. Mas algo muda quando você cria o hábito de registrar seus padrões. De repente, pensamentos que pareciam poderosos se tornam pequenos. Ideias que pareciam absolutas revelam fragilidade. Emoções que pareciam urgentes mostram que eram apenas ecos antigos. Você descobre que grande parte do que te governa opera sem supervisão. Este capítulo é um convite para assumir o papel de observador. Imagine que sua mente é um quarto cheio de objetos que você acumulou ao longo dos anos. O inventário é acender a luz e catalogar o que está ali. Alguns itens precisam ser descartados, outros precisam ser reorganizados. Outros revelam sua verdadeira função apenas quando vistos de perto. Você não muda sua vida até saber o que está carregando dentro dela. A disciplina estoica começa na percepção e a clareza cartesiana começa na dúvida. O inventário mental une as duas. Ele prepara o terreno para a mudança porque devolve a você o que sempre faltou: visão interna. A partir daqui, tudo que você fará será mais preciso, mais consciente e mais livre. Este é o primeiro passo para acessar o domínio da mente indócil e iniciar o treino que transforma autossabotagem em autogoverno. A falsa urgência interna. Por que sua mente cria pressa quando nada exige velocidade? Há um tipo de urgência que não vem da realidade, mas da própria mente. Ela aparece como uma pressão súbita, uma aceleração interna, um impulso que empurra você a decidir rápido demais, a responder antes de pensar, a agir sem avaliar. Muitos acreditam que isso é parte da personalidade, mas não é. É um mecanismo mental construído pela repetição. A mente, quando não treinada, aprende a confundir movimento com solução e velocidade com segurança. Ela dispara sinais vermelhos imaginários para tentar escapar do desconforto momentâneo. O problema é que essa pressa interna leva você a escolher o caminho errado, a se arrepender depois e a reforçar o ciclo da autossabotagem. O primeiro ponto para romper esse padrão é entender que a urgência emocional não é prova de importância. Ela é uma reação, não uma evidência. O estoicismo ensina que o que afeta você não é a situação, mas o julgamento que você faz dela. Quando a mente rotula algo como ameaça, mesmo sem fundamento, o corpo reage como se fosse real. O coração acelera, a respiração muda, o pensamento se estreita. Essa é a trilha da pressa. E quando você age nesse estado, você age mal. Descartes, por outro lado, defendia que nenhuma decisão deve ser tomada enquanto a mente estiver turva. A clareza vem antes da escolha e não depois. Esse princípio, ignorado pela vida moderna, é um antídoto direto contra a urgência ilusória. A falsa urgência nasce da confusão entre emoção e fato. A mente produz percepções que parecem sólidas, mas são apenas reflexos de expectativa, medo e hábito.
Quando você acredita nessas percepções, sem examiná-las, cria uma cadeia de decisões que não representam você. Você age para se livrar da sensação, não para resolver o problema. Esse é o núcleo da autossabotagem. Cada escolha feita para escapar do desconforto se transforma em uma escolha contra o seu próprio crescimento. O estoico não evita o desconforto, ele aprende a analisá-lo. E o cartesiano não confia no primeiro impulso, ele testa sua validade. A técnica central deste capítulo é simples: desacelerar a percepção. Antes de responder, você identifica o que está acontecendo dentro de você. Pergunta se há motivo real para a pressa. Observa se a emoção corresponde ao contexto. Se não houver proporcionalidade, você recusa a ordem da mente. Essa recusa não é repressão, é disciplina. É você dizendo internamente que não ajo até ver com clareza. Esse ajuste reorganiza o fluxo dos seus pensamentos e cria espaço entre sentir e agir. É nesse intervalo que nasce o autodomínio. Sem ele, toda a vida vira reação. Com ele, a vida vira escolha consciente. Quando você quebra a falsa urgência, algo importante acontece. A ansiedade perde poder porque deixa de ser soberana. A mente começa a reconhecer que não precisa correr para se sentir segura. Ela aprende que pode pausar. Essa pausa não paralisa, ela organiza. Ela afasta o emocional confuso e aproxima o racional sereno. A mente, pela primeira vez, percebe que pode respirar antes de decidir. Essa percepção muda tudo, porque ela devolve ao pensamento a função que nunca deveria ter perdido: orientar e não pressionar. O objetivo deste capítulo não é que você elimine a urgência, é que você aprenda a diferenciá-la. Quando a urgência for verdadeira, você agirá com precisão. Quando for falsa, você ficará firme. Essa distinção é a base da serenidade estoica e da clareza cartesiana. É a habilidade que reduz erros, desfaz impulsos e impede que você destrua o que está tentando construir. A mente disciplinada não corre quando não precisa. Ela anda com firmeza. Ela observa com cuidado. Ela responde com lucidez. A partir deste ponto, cada decisão sua começa a nascer de estabilidade. Você deixa de ser guiado pela tempestade interna e passa a ser guiado pela clareza interior. E quando isso acontece, você finalmente percebe que a maioria das urgências da sua vida nunca existiu de verdade. Elas eram sombras projetadas pelo medo, e sombras não comandam quem aprendeu a acender a própria luz. O mecanismo invisível da impulsividade. Onde nasce o impulso que domina você antes que você pense? A impulsividade não é um defeito moral, tampouco uma característica fixa da personalidade. É um mecanismo interno que dispara antes que você perceba. Um movimento rápido da mente que tenta resolver o desconforto antes de compreendê-lo. Para muitos, esse processo parece inevitável. É como se a ação acontecesse sozinha, sem espaço para reflexão. Mas isso só ocorre porque você nunca observou o nascimento do impulso. Ele parece surgir no momento da reação, mas começa muito antes, na forma de uma sensação leve, uma tensão breve, uma interpretação automática que passa despercebida. Quando você identifica essa fase inicial, a impulsividade perde parte do seu domínio. A mente não suporta incerteza. Quando algo provoca desconforto interno, ela tenta eliminar o incômodo através de uma ação imediata. O impulso é essa tentativa apressada de fechar a questão antes de examinar o que realmente está acontecendo. É o atalho mental que prefere resolver rápido em vez de resolver certo. O estoicismo chama isso de primeira impressão, o movimento inicial que empurra a consciência para uma reação precipitada. Descartes trataria essa fase como um momento em que o julgamento ainda não pode ser confiável. A junção dessas duas perspectivas revela que o impulso é, na verdade, uma impressão que você acreditou antes de analisar.
Para treinar sua mente, você precisa aprender a reconhecer o intervalo silencioso entre o estímulo e a reação. Esse intervalo sempre existe, mesmo que pareça curto demais para ser percebido. É nele que sua liberdade vive. O impulso parece automático, porque você nunca colocou a atenção nesse espaço. A partir do momento em que você começa a observá-lo, ele se expande. Você nota a tensão antes da ação, percebe a emoção antes da decisão, identifica a expectativa antes da conclusão. Esse reconhecimento é o primeiro passo para transformar impulsividade em domínio racional. A impulsividade prospera quando a mente confunde necessidade com desejo e urgência com solução. O desejo quer alívio imediato. A necessidade pede análise. O impulso nasce quando a mente escolhe o alívio, não a lucidez. Ao treinar a percepção interna, você aprende a diferenciar esses dois movimentos. A clareza cartesiana exige que nenhuma ação seja tomada sem examinar sua causa. O estoicismo reforça que a virtude mora na decisão ponderada. Quando você une esses dois princípios, a impulsividade se torna uma oportunidade de observar sua própria mecânica emocional, não um inimigo que precisa ser combatido com força. Existe uma técnica poderosa neste capítulo, o atraso consciente. Significa atrasar toda a resposta automática por alguns instantes, apenas o suficiente para ver o que está acontecendo dentro de você. Esse atraso não é fraqueza. É força. É a demonstração de que você não é escravo do primeiro movimento da mente. Nesse espaço, você consegue perguntar se a ação representa você ou apenas a emoção do momento. Essa pergunta muda o destino da sua conduta. Ela quebra a cadeia do impulso e abre o caminho para escolhas conscientes. Quando você domina esse processo, percebe que grande parte dos problemas da sua vida não veio do que você sentiu, mas do que você fez enquanto estava tomado por uma impressão falsa. A impulsividade não destrói apenas momentos, ela destrói direções. Ela sabota decisões importantes, desgasta relacionamentos, esgota energia. Ao treiná-la, você recupera não apenas autocontrole, mas também dignidade interior. A capacidade de ser maior que o próprio impulso. O objetivo deste capítulo é claro, mostrar que a impulsividade não é destino e que seu poder nasce da sua falta de atenção. Quando você passa a enxergar a formação do impulso desde o início, sua mente deixa de empurrar você e começa a obedecer à sua direção. O comando interno volta para suas mãos. E uma vez que você sente isso pela primeira vez, nunca mais aceita ser dominado por movimentos que não representam quem você realmente é. E se a história que você repete para si mesmo estiver moldando a sua vida sem consentimento? A mente cria narrativas para dar sentido ao que você vive, mas nem sempre essas narrativas são verdadeiras. Muitas vezes, elas são apenas interpretações antigas que você continua repetindo sem perceber. E quanto mais você as repete, mais acredita nelas. É assim que se forma o ciclo da distorção racional. Ele começa quando você interpreta um fato com base em medo, insegurança ou expectativa. Com o tempo, essa interpretação se torna uma lente. E tudo o que você vive passa a ser filtrado por ela. O problema é que essa lente não mostra a realidade. Mostra apenas a história que você construiu para tentar se proteger. Uma história que, em vez de proteger, limita. O estoicismo alerta para esse perigo quando ensina que o que perturba o ser humano não são os acontecimentos, mas o julgamento que ele faz deles. Já Descartes coloca o foco na necessidade de revisar cada crença até que reste apenas o que é sólido. Quando você une essas duas abordagens, percebe que grande parte da sua autossabotagem não vem do mundo, mas da forma como você explica o mundo para si mesmo. Não é o evento que te trava.
é a narrativa que você criou ao redor dele. E enquanto você não questiona essa narrativa, ela comanda suas escolhas em silêncio. O ciclo da distorção racional se alimenta de 3 movimentos internos. Primeiro, você interpreta um fato de maneira precipitada. Depois, reage como se essa interpretação fosse absoluta. Por fim, usa essa reação como prova de que a interpretação era verdadeira. O ciclo se fecha. A história se fortalece. E você se torna prisioneiro de uma versão distorcida da realidade. A mente faz isso para economizar energia. Ela prefere repetir o que já conhece do que examinar o que está acontecendo agora. Mas essa economia cobra um preço alto. Ela limita sua liberdade. Ela rouba clareza. Ela transforma pequenas situações em ameaças e transforma oportunidades em riscos. Para romper esse ciclo, você precisa realizar aquilo que podemos chamar de revisão cartesiana das narrativas internas. Não é negar o que você sente, é investigar a origem do que você acredita. Perguntar se o pensamento está alinhado com os fatos ou se nasceu de uma memória antiga. Observar se a interpretação está sendo guiada pela razão ou pelo medo. Quando você faz isso, descobre que muitos dos seus problemas nunca existiram. Existiu apenas uma leitura distorcida que você carregou por anos sem perceber. O estoico faz essa revisão com serenidade. Ele separa o que é fato daquilo que é impressão. O cartesiano faz essa revisão com precisão. Ele desmonta a interpretação até encontrar sua base. Esses 2 movimentos juntos criam um poder raro, o de ver a realidade como ela é, não como sua mente te ensinou a temer. Métricas internas que pareciam inabaláveis começam a se dissolver. Medos antigos perdem a força. A mente, antes rígida, começa a se tornar maleável. Você percebe que pode reconstruir sua percepção de forma consciente. A técnica central deste capítulo é tratar cada narrativa interna como uma hipótese, não como uma verdade. Você assume o papel de examinador. Toda vez que um pensamento surgir, você o coloca sob análise. Pergunta qual é a evidência, pergunta qual é a causa, pergunta se há outra interpretação possível, pergunta se aquele pensamento está realmente servindo ao seu crescimento. Essa prática não apenas rompe o ciclo da distorção racional, mas também impede que novos ciclos se formem. Ao finalizar este capítulo, você percebe algo transformador. A realidade sozinha raramente é seu inimigo. O que te machuca é a versão mental que você constrói sobre ela. Quando você aprende a revisar essa versão, começa a viver com leveza. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de aumentá-los com interpretações equivocadas. A disciplina de revisar narrativas é o que devolve a você a liberdade de pensar com clareza. E quando a clareza retorna, a autossabotagem perde espaço. A mente, enfim, para de distorcer o mundo e começa a iluminá-lo. A arte de pensar devagar num mundo acelerado. Por que você toma decisões rápidas demais para quem quer mudar de vida? A mente moderna vive em estado de aceleração. Você é pressionado a responder mensagens imediatamente, decidir instantaneamente e agir antes de refletir. O mundo recompensa velocidade, mas sua vida interna não. Enquanto o ambiente externo exige rapidez, seu desenvolvimento pessoal exige lentidão. Não uma lentidão preguiçosa, mas uma lentidão consciente, deliberada, estruturada. Pensar devagar é a habilidade que permite que você recupere o território da própria mente. Sem isso, você vive no modo reativo. Com isso, você recupera domínio, clareza e direção. O estoicismo sempre alertou para o perigo da pressa. Sêneca dizia que nada é mais destrutivo do que agir antes de compreender. A pressa é inimiga da prudência, porque bloqueia o espaço onde a razão opera.
Já Descartes defendia que nenhuma conclusão deve ser aceita enquanto houver dúvidas sobre sua origem. A dúvida metódica, longe de paralisar, abre espaço para decisões mais profundas. Quando você une essas duas perspectivas, percebe que pensar devagar não é falta de agilidade, mas presença. É a escolha consciente de não ser arrastado pela corrente emocional ou pela pressão externa. A pressa interna nasce da ilusão de que a vida está sempre atrasada. A mente cria a sensação de que se você não decidir logo, perderá algo. Essa sensação não vem de fatos, vem de insegurança. Insegurança, quando não examinada, acelera tudo. Você passa a viver como alguém que tenta apagar incêndios imaginários. Sua energia vai embora, sua capacidade de escolher diminui, e suas decisões se tornam frágeis porque não nasceram de clareza, mas de medo. Pensar devagar quebra esse padrão. Ele devolve à mente o tempo que ela precisa para enxergar. Pensar devagar não significa refletir demais, significa organizar. É como se sua mente fosse um cômodo cheio de objetos misturados. Pensar rápido é tentar encontrar algo no escuro. Pensar devagar é acender a luz. É separar emoção de fato, impulso de intenção, sensação de evidência. Você cria uma ordem interna que transforma decisões em escolhas conscientes. Quando você exercita esse tipo de pensamento, algo muda na estrutura da sua consciência. Em vez de procurar respostas imediatas, você busca compreensão. Em vez de agir para aliviar tensão, você age para construir futuro. A técnica do pensamento de segunda camada aparece aqui como ferramenta central. A primeira camada é o impulso, o julgamento automático, a reação inicial. A segunda camada é a análise silenciosa. É o momento em que você pergunta o que está realmente acontecendo. Essa pergunta desacelera o fluxo mental. Ela permite que você veja o cenário por completo e não apenas a parte que a emoção ilumina. Quando você pratica esse movimento várias vezes ao dia, cria um novo ritmo interno. O corpo pode estar em um mundo acelerado, mas a mente permanece estável. O estoico usa esse princípio para governar emoções. O cartesiano usa para governar pensamentos. Juntos, constroem uma mente que age com precisão, mesmo em ambientes caóticos. Pessoas que pensam devagar não são lentas, são profundas. Elas não se precipitam porque entendem que cada decisão é um investimento de vida. Elas preferem perder alguns segundos agora do que perder meses corrigindo erros depois. Elas sabem que clareza exige espaço, e espaço exige pausa. Ao aprender a pensar devagar, você descobre que a maior parte das suas decisões ruins nasceu da pressa. Não de falta de capacidade, mas de falta de calma. A mente acelerada interpreta tudo como urgente. A mente disciplinada interpreta tudo com proporção. Ela não aumenta problemas, ela não diminui responsabilidades, ela não cria fantasmas, ela apenas vê. E ver claramente é a base de todo o autodomínio. Este capítulo ensina que pensar devagar não é uma habilidade rara, é um treino. Você começa interrompendo o reflexo condicionado de responder sem analisar. Depois, aprende a observar o cenário antes de agir, e com o tempo, essa prática se torna natural. Você se torna alguém cuja presença interior não é definida pelo ritmo do mundo, mas pela ordem interna que você mesmo construiu. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma caminhada firme na direção certa. Como romper o roteiro emocional antigo. Quantos comportamentos seus ainda pertencem a uma versão sua que não existe mais? Grande parte das reações que você tem hoje não nasceu no presente. Elas são ecos de versões antigas de você. Versões que talvez tenham aprendido a se defender, a fugir, a exagerar perigos, a buscar aprovação, a evitar conflitos ou a antecipar frustrações.
Com o tempo, essas respostas emocionais passam a operar como roteiros automáticos. Você não escolhe sentir, não escolhe reagir e muitas vezes nem percebe de onde esses movimentos vêm. É como se sua mente carregasse personagens antigos representando papéis que já não fazem sentido, mas que continuam dominando o palco interno. Romper esse roteiro não é apagar o passado, mas devolver ao presente o direito de guiar suas emoções. O estoicismo sempre enfatizou a importância de viver no agora, não como slogan, mas como método. O que importa para o estoico não é o que aconteceu antes, mas como você enxerga o que está acontecendo agora. Já Descartes propôs que todo pensamento deve ser examinado pela sua origem. Se ele nasce de memória emocional e não de percepção atual, sua validade é duvidosa. Quando você combina essas duas lentes, algo poderoso surge. A capacidade de reconstruir suas respostas emocionais com base no presente e não naquilo que uma versão antiga de você interpretou como verdade. Esse roteiro emocional antigo é construído por 3 elementos. Primeiro, um evento que marcou você. Segundo, a interpretação que você fez dele com a maturidade que tinha na época. Terceiro, a repetição desse padrão até que ele se tornasse automático. Nada disso define quem você é hoje, mas sem consciência, esse roteiro continua dominando suas escolhas. Você sente medo em situações que já não são ameaçadoras. Sente culpa por coisas que não são responsabilidade sua. Sente urgência onde deveria sentir calma. Seu corpo reage ao passado como se ele ainda estivesse acontecendo. Romper esse roteiro exige a prática da releitura presente. Essa técnica consiste em olhar para cada reação emocional como se fosse a primeira vez. Você observa a emoção, identifica sua forma e pergunta se ela faz sentido para o que está acontecendo agora. Essa pergunta abre espaço. Ela quebra o elo automático entre sensação e interpretação. Você percebe que seu corpo reage rápido demais, porque aprendeu isso em um contexto diferente. O estoicismo ensina que você não deve confiar na primeira impressão. Descartes ensina que você não deve aceitar nenhuma crença antes de verificá-la. A releitura presente une esses princípios em uma prática simples, porém transformadora. Quando você começa a aplicar essa técnica, descobre que muitas emoções não são suas. São de quem você foi, de quem você precisou ser, de quem você acreditava que precisava se tornar. E quando percebe isso, algo profundo acontece. A emoção perde rigidez. Ela deixa de ser destino e se torna informação. Ela mostra onde você ainda está preso ao passado. Ela revela quais interpretações você nunca revisou. E, acima de tudo, ela prova que a mudança não depende de eliminar sentimentos, mas de reorganizar suas leituras internas. O roteiro emocional antigo se enfraquece toda vez que você escolhe responder a partir do presente. Quando você pausa antes de reagir, quando você pensa devagar, quando você identifica a origem emocional, quando você age com consciência e não com automatismo, essa prática reeduca sua mente. Ela ensina seu corpo que o passado acabou. Ela ensina sua razão que você não precisa mais operar nos padrões antigos. Ela ensina sua emoção que você está no comando. Ao final deste capítulo, você começa a sentir uma liberdade inédita. Não a liberdade de não sentir, mas a liberdade de sentir com clareza. Você reconhece a emoção, honra sua origem e, ainda assim, decide agir com base no que faz sentido hoje. É assim que você rompe o roteiro emocional antigo, substituindo reflexo por escolha, condicionamento por consciência e passado por presença. A mente que aprende a fazer isso deixa de viver como sobrevivente e passa a viver como autora da própria história. O silêncio mental como arma filosófica.
Quando foi a última vez que você ouviu a própria mente sem interferência? O barulho interno raramente vem de fora. Ele nasce da mente que nunca aprendeu a ficar em silêncio. Mesmo quando você está sozinho, sua consciência se comporta como um ambiente cheio de vozes sobrepostas. São preocupações, memórias, comparações, exigências, dúvidas, expectativas e diálogos imaginários. Você se acostumou tanto a esse ruído que já não percebe que ele ocupa o espaço onde deveria existir clareza. Sem silêncio, não existe percepção. Sem percepção não existe direção, e sem direção, a mente se torna um terreno fértil para confusão, impulsividade e autossabotagem. O silêncio mental não é ausência de pensamento, é presença de consciência. O estoicismo sempre valorizou a retirada interior, o recolhimento consciente, o ato de observar a si mesmo sem ser arrastado pela primeira impressão. Não é um silêncio de fuga, mas um silêncio de domínio. Marco Aurélio descrevia essa prática como um retorno ao próprio centro, onde nenhuma influência externa pode ter controle. Descartes também dependia do silêncio para pensar com precisão. A mente precisa de quietude para organizar ideias, separar impressões, testar princípios e enxergar causas reais. O silêncio filosófico é o laboratório onde o pensamento amadurece antes de ser colocado em ação. Nossa cultura transformou o silêncio em desconforto. Quando a mente fica quieta, surge ansiedade, surge uma sensação de vazio. É o corpo tentando fugir do próprio interior. Isso acontece porque o silêncio revela tudo o que você tenta ignorar. Ele ilumina padrões ocultos, conflitos não resolvidos, expectativas que você nunca reconheceu. Mas essa revelação não é inimiga, é um mapa. Cada ruído que aparece quando você silencia a mente é um sinal de algo que está pedindo ordem. A mente barulhenta não é defeituosa, é apenas desorganizada. E o silêncio é o primeiro passo para reorganizá-la. A prática começa de forma simples: reduzir por alguns instantes a interferência interna, não tentando calar pensamentos, mas deixando que eles passem como nuvens que cruzam um céu amplo. Você observa, mas não segue. Você nota, mas não reage. Esse tipo de silêncio cria uma separação saudável entre você e sua experiência mental. A mente fala, a consciência escuta. Essa divisão é fundamental para o autodomínio. Sem ela, você se confunde com tudo o que sente e pensa. Com ela, você reconquista a autoridade sobre seus movimentos internos. O estoico utiliza esse silêncio para enxergar a verdade emocional sem distorção. O cartesiano utiliza para identificar o ponto onde a percepção se mistura com julgamento precipitado. Juntos, esses dois modos de pensamento transformam o silêncio em arma. Arma contra a impulsividade. Arma contra a ansiedade. Arma contra o caos interno. O silêncio revela qual pensamento é legítimo e qual é apenas ruído. Ele mostra onde suas emoções se desorganizam. Ele aponta decisões que não estão alinhadas com sua razão. Ele devolve à mente a lucidez que estava perdida no excesso de estímulos. O benefício mais profundo desse capítulo aparece quando você percebe que o silêncio não é vazio, mas força. Ele fortalece sua capacidade de analisar sem pressa, sentir sem se afogar e agir sem ser dominado por pressões internas ou externas. Pessoas que desenvolvem essa habilidade não são frias, são equilibradas. Elas não reagem por impulso porque conseguem enxergar o momento exato em que a emoção tenta comandar. Elas não se desesperam diante de problemas porque conseguem separar o fato da interpretação. Elas não se perdem em comparações porque têm um ponto de referência interno sólido. Ao finalizar este capítulo, você descobre que o silêncio mental não é luxo,
é disciplina. É um treino que muda a forma como você pensa e transforma a forma como você age. Ele afasta o ruído que distorce sua percepção e abre espaço para uma clareza que você talvez nunca tenha sentido antes. Quando a mente aprende a se calar, a consciência finalmente pode falar. E quando a consciência fala, a vida volta a ter direção. O domínio do foco, a ciência do direcionamento consciente. E se o foco não fosse talento, mas engenharia mental? O foco não é um presente reservado a poucos. É uma construção interna que nasce quando você aprende a direcionar a atenção com precisão. A mente indisciplinada espalha energia em múltiplas direções. Ela tenta resolver tudo ao mesmo tempo, reage a qualquer estímulo e se distrai com facilidade porque nunca foi treinada para permanecer. Ela não sabe sustentar uma linha de pensamento. Ela não sabe distinguir o que importa do que apenas chama a atenção. O foco é a habilidade que transforma essa dispersão em direção. Quando você domina o foco, a mente deixa de ser um ambiente desorganizado e passa a ser um instrumento afinado. O estoicismo já ensinava que o que depende de você deve receber sua atenção total. O resto deve ser notado, mas não deve governar sua vida. Marco Aurélio tratava o foco como uma forma de justiça interna, uma disciplina que evita que você desperdice energia com aquilo que não tem valor real. Já Descartes defendia que cada ideia deve ser examinada com ordem. Para ele, o pensamento só é confiável quando segue uma sequência lógica, uma linha contínua. Quando você une essas duas perspectivas, entende que o foco não é apenas disciplina, mas método. A mente perde foco porque não sabe onde pousar. Ela busca a próxima sensação, o próximo estímulo, a próxima inquietação. Ela quer alívio rápido, não avanço consistente. E cada vez que você cede a essa dispersão, reforça o hábito de desviar. O foco nasce quando você cria um ambiente interno onde a atenção tem direção e propósito. Isso não significa ignorar tudo ao redor. Significa escolher o que merece seu envolvimento consciente. Escolhas constroem foco, reações o destroem. O primeiro passo para dominar o foco é reconhecer que ele é treinável como um músculo. A prática começa com a técnica da âncora racional, que consiste em definir um único ponto de atenção antes de iniciar qualquer ação. Esse ponto se torna sua referência. Toda vez que a mente tentar desviar, você retorna a essa âncora. Ela pode ser uma frase curta, um objetivo imediato, um princípio estoico ou uma pergunta cartesiana. O importante é que ela estabilize sua atenção. Cada retorno é um reforço neural. Cada reforço é uma vitória sobre a dispersão. A âncora racional fortalece o foco porque impede que a mente migre para estímulos irrelevantes. Ela impede que a emoção conduza seus pensamentos. Ela impede que o medo de perder tempo faça você perder muito mais. Com o tempo, você percebe que o foco começa a se manter sozinho. Ele deixa de ser esforço e se torna postura. Pessoas que treinam esse tipo de atenção conseguem trabalhar com profundidade, conversar com presença, estudar com consistência e tomar decisões com clareza. Elas não se perdem no excesso de informações porque aprenderam a decidir o que merece entrar e o que deve ficar do lado de fora. O foco não é rigidez, ele é alinhamento. Ele coloca seus pensamentos, suas emoções e suas ações na mesma direção. Ele remove distrações internas porque ensina você a notar quando uma ideia não pertence ao que está fazendo. Ele reduz a ansiedade porque impede que sua mente abra múltiplas janelas ao mesmo tempo. Ele aumenta a autoconfiança porque faz você perceber que consegue sustentar sua intenção. O estoico usa o foco para honrar o que depende dele. O cartesiano usa o foco para garantir precisão e ordem. Você usa o foco para finalmente avançar sem se sabotar.
Ao concluir este capítulo, você entende que a falta de foco não é fraqueza, é falta de treino. A partir do momento em que você aprende a construir atenção consciente, tudo na sua vida começa a adquirir direção. Tarefas deixam de parecer impossíveis. Objetivos deixam de parecer distantes. A mente deixa de ser um espaço caótico e se torna um território ordenado. O domínio do foco é o fundamento do autodomínio. Quem aprende a direcionar a própria atenção, aprende a direcionar a própria vida. A técnica da desidentificação estoica. Quem é você sem os pensamentos que o derrubam? Todos nós carregamos uma tendência perigosa: acreditar que somos tudo aquilo que pensamos e sentimos. Essa fusão entre identidade e conteúdo mental é o que torna o sofrimento mais profundo do que precisa ser. Quando você se identifica com cada pensamento, cada emoção e cada impulso, perde a capacidade de observar sua própria mente. Você reage como se cada movimento interno fosse uma verdade absoluta, uma descrição fiel de quem você é. O estoicismo rompe esse engano ao afirmar que você não é suas impressões. Descartes reforça a ideia ao distinguir a consciência do conteúdo que aparece nela. A desidentificação é o ato de recuperar essa separação. O pensamento aparece, mas você não é o pensamento. A emoção surge, mas você não é a emoção. O impulso tenta comandar, mas você não é o impulso. Essa distinção devolve liberdade ao seu interior. Sem ela, você vive como alguém que entrega as chaves da própria vida ao primeiro julgamento precipitado que surge na mente. E porque sua mente produz centenas de pensamentos por dia, você vive em constante oscilação. A desidentificação corta essa oscilação porque separa o observador daquilo que é observado. Essa é a base do autodomínio. A mente opera como um gerador contínuo de narrativas. Algumas são úteis, outras são distorcidas. Algumas refletem sua maturidade atual, outras refletem medos antigos. Quando você se identifica com esse fluxo, sua vida se torna refém do que aparece sem controle. A técnica da desidentificação não exige que você elimine esses conteúdos. Exige apenas que você os veja como eventos mentais e não como identidade. O estoico chamaria isso de reconhecer a natureza transitória das impressões. O cartesiano trataria como separar a consciência estável dos pensamentos variáveis. O processo começa em um ponto simples. Toda vez que um pensamento surgir, você afirma internamente que aquilo é apenas um movimento da mente. Não uma descrição da realidade, não uma definição de quem você é, apenas um evento interno. O mesmo vale para emoções. Você sente algo, mas não assume que esse sentimento tem autoridade sobre sua conduta. Você observa a emoção como observa uma onda. Ela cresce, atinge o pico e desaparece. O que permanece é você. Essa percepção reduz o peso da emoção, porque ela deixa de ser um destino e se torna apenas uma experiência. A impulsividade perde força quando você não se identifica com ela. A ansiedade diminui quando você não se confunde com ela. O medo se torna compreensível quando você o observa como um fenômeno e não como parte da sua identidade. Essa prática devolve maturidade emocional porque cria um espaço entre você e seu conteúdo interno. Nesse espaço, você recupera a capacidade de escolher. É nele que a ação lúcida nasce. Descartes afirmava que a única certeza inabalável é o próprio ato de estar consciente. Essa consciência é o centro estável da sua vida. Tudo o mais é movimento temporário. A desidentificação coloca você nesse centro. Ela evita que você seja arrastado pela maré de pensamentos repetitivos. Ela impede que emoções passageiras definam sua autoestima. Ela neutraliza padrões antigos que tentam assumir o controle.
Ela liberta você do peso de acreditar que seu conteúdo mental é você. À medida que você pratica essa técnica, descobre que sua identidade é muito mais sólida do que você imaginava. Ela não depende das ondas emocionais do dia, nem das interpretações automáticas da mente. Ela é construída pela sua capacidade de observar antes de agir. A desidentificação não retira sua humanidade, ela a fortalece. Ela permite sentir com profundidade sem ser dominado. Ela permite pensar com honestidade sem ser confundido. Ela permite existir de forma estável, mesmo em situações de instabilidade. Ao finalizar este capítulo, você percebe que a maior parte do sofrimento interno vem da identificação com aquilo que deveria ser apenas observado. Quando você se coloca na posição de consciência e não de conteúdo, sua mente perde o poder de ditar quem você é. Você começa a agir a partir do que é estável em você, não do que é passageiro. Essa mudança transforma a forma como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. A desidentificação é o início da verdadeira liberdade interior. Vontade, o músculo esquecido. Por que seus desejos são fortes, mas sua vontade é fraca? A maior parte das pessoas acredita que falta motivação, quando, na verdade, falta vontade. O desejo é emocional, a vontade é racional. O desejo muda conforme o humor. A vontade permanece quando o sentimento desaparece. O desejo pede conforto, a vontade pede direção. E porque quase ninguém treinou a vontade, a vida de muitos se torna um ciclo de recomeços frustrados. Você quer mudar, sente entusiasmo inicial, começa com energia, mas desiste assim que o impulso desaparece. Isso acontece porque você está usando o combustível errado. O desejo dispara a largada, mas apenas a vontade sustenta a chegada. Os estoicos tratavam a vontade como um dos centros da vida. Ela era vista como a capacidade de agir em alinhamento com a razão, independente da instabilidade emocional. Já Descartes via a vontade como o poder mais amplo do ser humano, capaz de afirmar, negar, decidir, sustentar e direcionar a ação. Juntas, essas duas tradições oferecem uma visão simples. A vontade é o eixo que estabiliza a mente. Ela é o que permite que você permaneça fiel ao que precisa fazer, mesmo quando sua motivação desaparece, sua emoção muda ou seus pensamentos tentam te sabotar. A vontade enfraquece quando você dá mais autoridade ao desejo do que à razão. Toda vez que você começa algo e abandona porque ficou difícil, reforça o músculo do abandono. Toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, treina a si mesmo a não acreditar na própria palavra. Toda vez que você busca caminhos fáceis para evitar desconforto, condiciona a mente a fugir do esforço. Aos poucos, você cria uma identidade frágil, não porque é fraco, mas porque treinou fraqueza sem perceber. A vontade é como um músculo esquecido. Ela atrofia quando não é usada. O primeiro passo para reconstruir esse músculo é devolver responsabilidade ao presente. A vontade nasce no agora, não no amanhã, não no próximo mês, não quando a vida melhorar. Ela nasce no ato simples de fazer o que você decidiu fazer, mesmo quando não está com vontade. Isso parece duro, mas é libertador. O estoicismo ensina que a virtude está na ação correta, não na sensação agradável. Descartes ensina que a decisão deve ser sustentada com firmeza enquanto houver clareza de propósito. É essa firmeza que fortalece a vontade. Para treinar a vontade, você precisa começar com micro-compromissos, não promessas grandiosas, pequenos atos diários que mostram à sua mente que você é confiável. A vontade cresce quando você cumpre aquilo que disse que faria, mesmo que seja pequeno. Cada ato reforça sua identidade de alguém que conclui. Você deixa de depender de entusiasmo e passa a depender de consistência.
A mente começa a responder de forma diferente. O que antes parecia impossível se torna manejável. O que antes parecia cansativo se torna habitual. A vontade não cresce com intensidade, mas com repetição. A vontade também se fortalece quando você aprende a diferenciar desconforto útil de sofrimento inútil. O desconforto útil é o esforço que constrói futuro. Ele exige energia, mas devolve crescimento. O sofrimento inútil é a consequência de viver sem direção, preso a impulsos, reagindo ao acaso. Quando você começa a escolher o desconforto útil, sua mente entende que o esforço faz parte do processo. Você deixa de esperar facilidade. E quando a facilidade deixa de ser exigência, a vida se torna mais leve. A vontade prospera nesse ambiente. Somente quando você treina a vontade é que começa a perceber sua verdadeira força. Não a força física, mas a força interior de permanecer, continuar e insistir no que importa. A vontade protege você da instabilidade emocional. Ela cria uma base firme para atravessar dias difíceis. Ela impede que você desperdice energia com distrações. Ela transforma disciplina em identidade. Pessoas com vontade treinada não se consideram mais disciplinadas que as outras. Apenas não permitem que o humor decida o destino delas. Ao concluir este capítulo, você entende que a vontade não nasce pronta. Ela nasce do exercício diário de escolher o que fortalece você em vez do que alivia você. Desejo é impulso, vontade é direção. Desejo é emoção, vontade é caráter. Quando você aprende a treinar esse músculo esquecido, sua vida começa a se alinhar com quem você quer ser. Você para de se sabotear porque para de ser guiado pelo que sente e passa a ser guiado pelo que decide. O método das microações que quebram a autossabotagem. E se o que destrói sua vida não fosse um grande erro, mas dezenas de microescolhas ruins? Você não se sabota porque faz algo gigantesco que vira sua vida de cabeça para baixo de uma só vez. Você se sabota porque permite que pequenos desvios se acumulem até se tornarem um padrão. Cada vez que você posterga uma tarefa simples, cede a um impulso, evita um desconforto, abandona uma decisão ou escolhe o caminho mais fácil, você reforça um hábito interno que diz: minha vontade não tem autoridade sobre meus atos. A autossabotagem não é um evento, é uma construção silenciosa. É feita de microescolhas que você repete até acreditar que esse comportamento representa quem você é. Os estoicos entendiam a importância das pequenas ações diárias. Eles sabiam que a virtude é construída em detalhes, não em grandes gestos. Descartes reforçaria esse princípio dizendo que grandes transformações só se tornam possíveis quando você divide o processo em partes pequenas, claras e manejáveis. A união dessas duas visões revela uma verdade poderosa. Sua vida muda quando você treina sua mente em pequenos movimentos consistentes. São esses movimentos que reprogramam a forma como você reage, pensa e age. A autossabotagem persiste porque sua mente busca alívio imediato em vez de direção. Ela evita tarefas simples porque associa esforço ao desconforto e desconforto ao risco. O segredo para quebrar esse ciclo é ir na direção oposta, transformar microescolhas difíceis em sinal de fortalecimento e não de ameaça. Uma microação bem executada cria uma sensação de autoridade interna. Ela comunica à mente que você é capaz de começar, sustentar e concluir. Quando isso é repetido, mesmo em pequenas doses, sua identidade começa a se transformar. A técnica das microações funciona da seguinte maneira: você escolhe uma ação mínima que aproxima você do que deseja e executa essa ação sem negociar com o humor. Pode ser enviar uma única mensagem que você tem evitado. Pode ser arrumar a mesa de trabalho. Pode ser caminhar 5 minutos.
Pode ser fazer uma pequena parte de uma tarefa maior. O ponto não é a grandiosidade da ação, mas sua finalidade: treinar a mente a obedecer à direção correta, mesmo quando a motivação está baixa. Cada microação é uma semente de disciplina. O estoicismo reforça que ações pequenas, alinhadas com seus valores, constroem caráter. O cartesiano reforça que clareza surge quando você reduz um problema ao menor elemento possível. Você não enfrenta o caos inteiro. Você enfrenta apenas o próximo passo. Essa combinação cria uma abordagem prática para romper comportamentos destrutivos. A cada microação concluída, você corrige uma pequena distorção da mente. Você mostra que consegue lidar com o desconforto. Você prova a si mesmo que não depende de ânimo. Você treina autonomia. À medida que você repete esse processo, algo profundo acontece. A autossabotagem perde força porque deixa de ser invisível. Você começa a perceber as micro-escolhas que derrubam você. 5 minutos a mais na cama, rolar a tela sem pensar, evitar uma conversa necessária, procrastinar tarefas pequenas. Quando você enxerga o padrão, você o desarma. E quando decide agir apesar dele, você cria um novo padrão. O padrão do avanço contínuo, que cresce devagar, mas cresce do jeito certo. Microações criam um efeito acumulativo. Elas constroem consistência, aumentam clareza, reduzem ansiedade e fortalecem sua identidade. Você para de viver como alguém que tenta mudar de vida através de grandes planos e passa a viver como alguém que muda de vida através de pequenas decisões firmes. Isso cria um tipo de confiança interna que não pode ser fingida. Você não precisa se motivar, porque já sabe que consegue agir mesmo sem motivação. Essa é a marca da mente treinada. No fim, romper a autossabotagem não é uma questão de força extrema, é uma questão de direção constante. Microescolhas certas, repetidas diariamente, reescrevem seu comportamento, reorganizam seus pensamentos e purificam suas emoções. Elas constroem uma trajetória que não depende de sorte, intensidade ou inspiração. Depende apenas de você decidir que as pequenas ações certas valem mais do que as grandes intenções não cumpridas. É assim que você para de se sabotar e começa a se construir. Antifragilidade mental. Ser sólido no caos. O que acontece quando a vida te pressiona mais do que você planejou? Momentos de pressão revelam a arquitetura oculta da mente. Algumas pessoas entram em colapso quando o caos aumenta, outras apenas resistem. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, mais raro, aquela que não só resiste, mas se torna mais forte, mais lúcida e mais estável à medida que a pressão cresce. Essa capacidade não nasce do acaso, ela nasce da maneira como você organiza sua mente. Ser sólido no caos é uma habilidade cultivada, não um dom, e ela depende de uma combinação poderosa entre serenidade estoica e estrutura cartesiana. O estoicismo jamais prometeu que a vida seria tranquila. Ele ensinou que o ser humano deve treinar a mente para enfrentar situações adversas sem perder sua forma interior. Já Descartes sabia que o pensamento claro precisa permanecer estável mesmo quando tudo ao redor se torna incerto. Quando você une esses dois princípios, surge uma disciplina mental capaz de impedir que o caos externo se transforme em caos interno. Essa disciplina é o que muitos chamariam de antifragilidade mental, mas aqui ela ganha uma definição mais simples. A capacidade de usar a dificuldade como ferramenta de fortalecimento racional. A mente frágil desmorona porque acredita que o desconforto é sinal de fracasso. A mente resiliente apenas aguenta. A mente sólida transforma o desconforto em oportunidade de organização interna. Ela usa cada dificuldade como prova de que é capaz de se manter consciente sob pressão.
O caos externo pode até sacudir a superfície da sua vida, mas não altera a estrutura que você construiu por dentro. E essa estrutura é formada por 3 pilares: percepção clara, raciocínio ordenado e resposta consciente. O primeiro pilar é a percepção clara. Nos momentos difíceis, a mente tende a exagerar perigos, distorcer fatos e criar conclusões precipitadas. Essa tendência é natural, mas pode ser corrigida. O estoico faz isso questionando o primeiro julgamento. O cartesiano faz isso suspendendo a conclusão até que haja informação suficiente. Quando você aplica esses 2 movimentos simultaneamente, reduz o impacto emocional do caos. Em vez de enfrentar tudo de uma vez, você separa o que realmente está acontecendo do que sua mente está tentando dramatizar. O segundo pilar é o raciocínio ordenado. Em situações de pressão, pensamentos ficam desorganizados. A mente tenta resolver vários problemas ao mesmo tempo e acaba entrando em espiral. Descartes ofereceu uma saída simples e brilhante: quebrar o problema em partes pequenas e resolver cada parte com calma. O caos perde força quando você devolve ordem ao pensamento. Você para de tentar controlar o cenário inteiro e passa a controlar apenas o que depende de você no momento presente. Isso reduz a ansiedade, aumenta a clareza e devolve autoridade à consciência. O terceiro pilar é a resposta consciente. A mente sólida não reage automaticamente. Ela escolhe a postura que deseja adotar. Ela respira antes de responder. Ela observa antes de decidir. Ela não permite que a emoção de um segundo determine o destino de uma semana. O estoicismo reforça que o que está sob seu controle é sempre a ação, nunca o resultado. Quando você age com consciência, mesmo em situações instáveis, descobre que sua postura interior se torna seu maior aliado. A força nasce quando você para de lutar contra o caos e começa a usá-lo como instrumento. Cada desafio expõe uma fraqueza interna e, ao corrigi-la, você se torna mais preparado para o próximo. Quanto maior a pressão, maior a oportunidade de testar sua estrutura. Uma mente indisciplinada vê dificuldade como ameaça. Uma mente disciplinada vê dificuldade como treinamento. A vida não se torna mais fácil, mas você se torna mais capaz. Com o tempo, essa prática produz uma mudança profunda. O medo de perder o controle diminui. A sensação de incapacidade desaparece. O hábito de entrar em pânico se enfraquece. Você percebe que o caos externo não define sua estabilidade interna. Você pode estar em meio ao ruído, mas ainda assim pensar com clareza. Pode estar sob pressão, mas ainda assim agir com direção. Pode estar diante do imprevisível, mas ainda assim manter o comando da própria mente. Ao concluir este capítulo, você entende que ser sólido no caos não é sobre ser frio, duro ou indiferente. É sobre ser organizado por dentro. É sobre ter uma estrutura mental tão clara que nenhuma turbulência consegue apagar sua capacidade de pensar. A mente sólida não foge da dificuldade. Ela cresce dentro dela. Ela transforma caos em lucidez. E é isso que dá ao indivíduo uma força tão rara que nada externo pode tomar. O paradoxo do controle interno. Por que você tenta controlar o que nunca foi seu? Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa exaustiva de controlar aquilo que nunca esteve sob sua autoridade. Você tenta controlar o comportamento das pessoas, as reações delas, os resultados de suas ações, o futuro, as circunstâncias e até mesmo o imprevisto. Esse esforço constante cria cansaço, frustração e ansiedade. O paradoxo é simples. Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, mais perde o controle do que deveria governar. Sua mente se torna um campo de batalha entre expectativas irreais e percepções equivocadas. A busca por controle vira justamente a força que destrói sua estabilidade interna.
Os estoicos sabiam disso desde a antiguidade. Eles ensinavam que a verdadeira liberdade nasce quando você concentra sua energia no que depende de você e aceita com firmeza o que não depende. Essa aceitação não é resignação, é estratégia, é a escolha racional de não desperdiçar força com o inevitável. Descartes, por outro lado, reforçava a importância de separar com precisão aquilo que pertence ao julgamento interno daquilo que pertence ao mundo externo. Quando você combina essas duas visões, a ilusão de controle se desfaz, e o que surge é uma clareza libertadora. A mente acostumada a controlar tudo tenta prever cenários, antecipar problemas e corrigir pessoas. Esse tipo de vigilância emocional não fortalece você. Ele desgasta, ele cria tensão constante, ele reforça a ideia de que você está sempre prestes a perder algo. E porque a vida não segue seus planos, essa tentativa de controle gera mais desordem interna. O paradoxo aparece aqui. Você perde o controle da própria mente justamente por tentar controlar o que está fora dela. Quanto mais você luta contra o incontrolável, mais fraco se torna diante do que realmente importa. A chave para romper esse ciclo é dividir o mundo em dois territórios. No primeiro território estão seus pensamentos, suas decisões, suas ações, sua disciplina, sua interpretação e sua postura. Esse território é seu. Nele, você é soberano. No segundo território estão os eventos externos, as opiniões alheias, o comportamento das pessoas, os resultados das suas ações, o acaso e os desdobramentos que você não pode impedir. Esse território não é seu. Quando você tenta governá-lo, cria conflito. Quando você tenta prevê-lo, cria ansiedade. Quando tenta moldá-lo, cria frustração. A prática estoica consiste em retornar constantemente ao primeiro território. Toda vez que você notar ansiedade, é sinal de que sua atenção fugiu para o que não depende de você. Toda vez que sentir raiva, é sinal de que tentou controlar o comportamento de alguém. Toda vez que sentir frustração, é sinal de que está tentando moldar resultados. Esses sintomas não são problemas, são alarmes. Eles mostram que sua mente ultrapassou seus limites naturais. A prática cartesiana complementa esse processo ao exigir que você reconstrua sua percepção a partir do que é comprovável. Você não age sobre hipóteses emocionais, age sobre fatos internos. Quando você realinha a mente com esse primeiro território, algo profundo muda. O peso das circunstâncias diminui. A instabilidade emocional perde força. O medo do futuro enfraquece. Você descobre que a estabilidade interna não depende da estabilidade externa. E porque você não está mais tentando manipular o mundo, sobra energia para governar sua própria conduta. Essa energia, antes usada para tentar controlar o impossível, agora se transforma em disciplina, clareza e ação consciente. O paradoxo se dissolve quando você entende que o controle verdadeiro não é externo, é interno, é a capacidade de ser constante quando as circunstâncias mudam. É a habilidade de agir de acordo com seus princípios, mesmo quando o mundo não colabora. É a maturidade de não permitir que a instabilidade externa determine sua estrutura interna. Esse controle não é rigidez, é liberdade. É a liberdade de ser quem você decidiu ser, independente do cenário. Ao final deste capítulo, você percebe que sua luta não era contra a vida, mas contra a ilusão de que ela deveria obedecer às suas expectativas. Quando você abandona essa ilusão, descobre uma força que sempre esteve ali, o poder de governar a si mesmo, o poder de responder com clareza, o poder de manter sua mente organizada, o poder de viver com menos tensão e mais lucidez. Esse é o controle que importa. O resto nunca foi seu. A mente como território sagrado. E se a disciplina mental fosse uma forma de proteger o espaço mais valioso da sua vida?
A maior ilusão moderna é acreditar que a mente é apenas um instrumento de pensamento. Ela é muito mais do que isso. A mente é o espaço onde sua vida inteira acontece. É nela que você interpreta o mundo, constrói suas intenções, formula seus princípios, decide suas ações e alimenta suas emoções. Se esse território interno está contaminado por ruído, impulsos, distrações e crenças distorcidas, tudo o que você faz começa a perder precisão. Quando a mente se torna um campo aberto para qualquer influência, você se torna vulnerável a qualquer estímulo. Tratar a mente como território sagrado é compreender que ela precisa ser cuidada com rigor, atenção e vigilância. Os estoicos sabiam disso intuitivamente. Eles protegiam a mente com exercícios diários de autoconsciência, contemplação e disciplina. Para eles, permitir que qualquer pensamento governasse sua conduta era abrir as portas da alma para forças desordenadas. Já Descartes estruturou essa proteção de forma lógica. A mente deve ser purificada de ideias confusas para que a verdade possa surgir. Quando você combina essas duas visões, percebe que o pensamento claro não é apenas um processo intelectual, mas um ato de preservação interior. A mente que não é tratada como território sagrado se torna terreno de invasão. Ela absorve o medo dos outros, a ansiedade das circunstâncias, a negatividade do ambiente, a pressão de expectativas externas e a confusão de informações irrelevantes. Ela perde profundidade porque vive reagindo. Ela perde direção porque vive distraída. Ela perde força porque vive ocupada com o que não tem valor. A proteção desse espaço não acontece isolando você do mundo, mas organizando o mundo dentro de você. Isso começa com uma regra simples: nem todo pensamento merece entrar. O primeiro passo é estabelecer um filtro interno. Esse filtro é tanto filosófico quanto racional. O estoico pergunta se o pensamento contribui para sua virtude, coragem e clareza. O cartesiano pergunta se o pensamento é verdadeiro, útil e fundamentado. Se a resposta for não, o pensamento é descartado. Esse descarte não é repressão, é higiene mental. Sem ela, a mente se torna um depósito de ideias que não representam você. Com ela, a mente se torna um ambiente de ordem, lucidez e força. O segundo passo é cultivar intenções estáveis. Intenções funcionam como guardiãs do território interno. Elas orientam sua atenção, moldam suas escolhas e protegem você de decisões impulsivas. Quando você tem intenções claras, não se perde em pequenas distrações. Quando sua mente está alinhada com seus princípios, pensamentos inúteis não encontram espaço. É por isso que proteger a mente exige clareza sobre quem você está se tornando. Território sagrado só existe quando você sabe que está guardando algo valioso. O terceiro passo é a vigilância consciente. Não uma vigilância ansiosa, mas uma vigilância atenta. Você observa o que entra, observa o que cresce, observa o que enfraquece você, observa o que fortalece. Com o tempo, essa vigilância se torna natural. Você percebe quando um pensamento não combina com seus valores. Percebe quando uma emoção não corresponde aos fatos. Percebe quando sua mente está abrindo espaço para velhos hábitos. E com essa percepção, corrige o movimento antes que ele se torne um padrão. Tratar a mente como território sagrado não significa torná-la rígida, mas torná-la íntegra. Uma mente íntegra não se vende para o imediatismo, não se perde em distrações, não se quebra diante da pressão. Ela permanece fiel aos princípios que a sustentam. Ela sabe que sua força não depende do que acontece fora, mas da forma como interpreta e responde. É por isso que o território interno precisa ser protegido com a mesma seriedade com que se protege algo valioso. Ao concluir este capítulo, você começa a perceber que sua mente é o lugar mais importante da sua vida.
Não importa onde você esteja, quem esteja ao seu redor ou qual situação enfrente. A qualidade da sua experiência será sempre determinada pela qualidade desse território interno. Quando você protege a mente com disciplina, intenção e vigilância, sua vida inteira muda. Você age com mais clareza, sente com mais equilíbrio, decide com mais consciência e vive com mais profundidade. A mente sagrada não é um conceito místico. É uma prática diária de respeito por aquilo que molda tudo o que você é. O que muda quando você aplica tudo por 30 dias? Uma transformação profunda não depende de intensidade, depende de repetição consciente. Tudo o que você aprendeu até aqui só se torna real quando ganha corpo no cotidiano. A mente não muda porque entende, ela muda porque treina. Ela não se torna disciplinada porque escuta conceitos, mas porque pratica posturas. O ritual diário de autodomínio é a forma mais eficiente de consolidar cada ferramenta que você aprendeu. Ele cria um ciclo interno de organização, clareza e estabilidade que fortalece você sem desgaste emocional. O objetivo não é fazer muito, é fazer o necessário de forma constante. O estoicismo sempre se apoiou em práticas diárias. Os filósofos treinavam percepção, revisavam emoções, examinavam julgamentos e ajustavam intenções. Eles sabiam que a mente precisa de contato frequente com direção, ou se perde no ruído. Descartes também dependia de disciplina diária para organizar o pensamento. Ele separava momentos específicos para reflexão, análise e reconstrução racional. Quando você une essas duas tradições, nasce um método simples, prático e altamente eficaz. Começar e terminar o dia com um conjunto de ações que alinham sua mente com seu propósito. O ritual diário de autodomínio começa com 3 movimentos fundamentais. O primeiro é a observação matinal. Antes de entrar no ritmo do dia, você identifica seu estado interno. Pergunta a si mesmo como está sua energia, sua clareza e sua intenção. Essa pergunta define seu ponto de partida. Ela impede que você seja arrastado automaticamente pelo que vier. A observação não é análise profunda, é apenas um reconhecimento do território interno. Ela coloca você no comando desde o início. O segundo movimento é a estabilização racional. Aqui, você define apenas uma prioridade real, não uma lista de 10 tarefas, uma única direção clara. Essa prioridade se torna sua âncora. Ela organiza sua atenção e impede que a dispersão domine você. Quando sua mente sabe o que precisa ser feito, ela gasta menos energia com dúvidas e mais energia com execução. Esse princípio cartesiano reduz a ansiedade e aumenta foco, porque retira da mente o peso do excesso. O terceiro movimento é o exercício de presença. Ao longo do dia, você aplica práticas curtas que reforçam o autodomínio. Pode ser o atraso consciente diante de um impulso. Pode ser a releitura presente diante de uma emoção antiga. Pode ser a técnica da desidentificação quando pensamentos negativos surgirem. Pode ser uma microação quando a autossabotagem aparecer. Esses pequenos ajustes repetidos diariamente transformam comportamentos sem exigir esforço extremo. Eles ensinam seu corpo e sua mente a operar em alinhamento, não em conflito. O ritual diário se encerra com o exame noturno. Não um julgamento severo, mas uma avaliação serena. Você pergunta a si mesmo onde manteve domínio e onde deixou sua mente correr solta. Essa pergunta revela padrões. Ela mostra seus avanços e aponta seus pontos cegos. Ela fortalece a honestidade interna, que é o solo onde a disciplina cresce. Com o tempo, essa revisão se torna um diálogo natural entre você e sua consciência.
Quando você pratica esse ritual por 30 dias, algo decisivo acontece. A mente começa a responder antes mesmo que você precise intervir. O impulso perde força. A ansiedade perde território. A vontade ganha forma. O silêncio se torna familiar. O foco aumenta. As narrativas internas se purificam. O controle se realinha, você deixa de viver em modo reativo e passa a viver em modo consciente, não porque tudo ficou fácil, mas porque você finalmente aprendeu a governar seu interior. Ao final deste capítulo, você percebe que autodisciplina não é rigidez, é cuidado, é escolher a si mesmo repetidas vezes, é proteger sua clareza. É construir uma identidade que não depende do humor ou da circunstância. O ritual diário de autodomínio é a prática que transforma tudo o que você aprendeu em força concreta. Ele faz a transição das ideias para a vida. Ele consolida sua mente como território sagrado. Ele coloca você no centro da própria evolução. O domínio de si não é um destino distante, é um caminho que se percorre dia após dia, pequena ação após pequena ação, com intenção firme e consciência desperta.